Chegou aquele momento gostoso que você precisa ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais gosta, porque agora você vai conhecer duas pessoas em uma. Vamos conhecer agora o Rafael Alves e o Rafa Alves. Um é compositor, músico, especialista desse mundo de música, e o outro é advogado, na mesma pessoa. Você já ficou meio que dividido entre duas paixões? Como conciliar o mundo da música com algo tão sério? Ele conseguiu, mas não foi fácil não. E vamos conhecer agora, mas vamos começar com o Rafinha, lá atrás. Bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Keila, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Consegue abrir a porta da sua casa e chamar aquela criança antiga lá, o Rafinha, para conversar com a gente? Completamente. Se não fosse ele, hoje eu não seria quem sou e não estaria aqui podendo contar tudo o que aconteceu nesse seriado. Hoje eu quero convidar a sua criança interior para conversar comigo. Me diz quem era o Rafinha. Vamos lá. O Rafinha é filho, sobrinho, neto de músicos e, como referência paterna, teve essa identificação também com o direito. Meu pai iniciou a carreira profissional com música, mas ao longo dela se formou em direito, foi advogado, hoje é magistrado aqui no estado de Pernambuco. E músico do lado materno, meu avô foi músico profissional, meu tio materno foi músico profissional, inclusive tocando em diversas bandas aqui do ritmo do samba. Você nasceu no meio da música. No meio da música, minha mãe canta. Nesse interregno, outros tios que não são consanguíneos, mas acabam tendo essa relação afetiva, tive diversos tios na música. E nesse enredo, desde os 4 anos, eu comecei, musicalmente falando, a dar os primeiros passos. Então, comecei com teclado, tocando teclado, meu pai me presenteou vendo essa minha interação em ensaios e tudo mais, onde ele passava, já atuando no direito, mas ele tinha como hobby a música naquele momento, o que difere um pouco do Rafa, que a gente vai conhecer, do Rafael. E, posteriormente, queria tocar violão, com meu pai dedilhava um pouco de violão em casa, mas minha mão não alcançava o braço, e aí ganhei um cavaquinho com 8 para 9 anos, e aí pela referência do meu tio Anselmo. E dali, pouco depois, a mão cresceu um pouquinho e iniciei minha jornada, que mantém até hoje, como violonista e guitarrista. Então, com mais ou menos 10 anos, eu comecei a tocar violão. Com 16 anos, eu já estava tocando profissionalmente violão e guitarra, e aí toquei com diversos artistas aqui do nosso estado, inclusive artistas que inicialmente eu assistia na televisão, era fã, e hoje tem materiais aí gravados por mim como guitarrista ou como violonista, tocando com diversos deles. Inclusive, eu faço questão aqui de mencionar pessoas que meu sonho era tocar à época, quando eu era novinho. Nádia Maia, que é uma referência no nosso forró aqui pernambucano, e toquei carnavais com Nádia, a gente fez diversos shows, fiz recentemente também. Marquinhos Maraial, que é um grandíssimo compositor, amigo, de quem eu me tornei advogado. Sou um grande fã desde a infância, e gravei o DVD dele quando ele estava na carreira solo, em meados de 2019. Fiz a turnê dele advogando. Então, a gente vai saber um pouco mais dessa... Quais os nomes de bandas e cantores mais famosos que você já teve algum tipo de participação? Vamos lá. Participação como músico, Marquinhos Maraial. Eu gravei o DVD de Marquinhos em 2000. É o Marquinhos Maraial Reinventado, inclusive está no YouTube à disposição, gratuitamente. Fiz as guitarras e alguns violões. Fiz a turnê de Marquinhos no ano de 2018, aqui no estado de Pernambuco, Sergipe. Nádia Maia, toquei algumas vezes. Benil, que foi com quem lá atrás eu toquei numa banda chamada Território Nordestino, e passei muitos anos tocando na Território. Benil foi para carreira solo, fiz alguns shows com Benil. E nesse interregno,
um dos shows com o Marquinhos Maraial, quem fez participação foi Jorge Altinho, fizemos algumas coisas com Jorge, enfim, diversos outros artistas. Gravei à época também um DVD de Beto do Violão, que é um cantor e músico aqui do nosso estado, bem conhecido, e diversas outras bandas. Você falou do seu pai com os olhos brilhando, como alguma referência, algo muito forte para você. Sim. Seu pai era advogado? Era advogado, se tornou magistrado. Na verdade, minha referência familiar, paterna e materna, são bem interessantes. São esses dois lados da Que laranja você se dividiu. que me trouxe a possibilidade dessa unificação. Minha mãe... No começo, você fez isso por conta de afinidade, você queria chamar a atenção da sua mãe, dizer, eu estou fazendo algo que ela gosta, olha para mim. Qual foi no início, como que isso nasceu? No início, havia quando eu me tornei adulto, havia uma chacota na família de quando eu me colocava, de como eu me colocava quando na infância, do que eu queria ser quando eu crescesse. Eu jogava bola, joguei aqui nas categorias de base do esporte, tive algumas exceções no futsal de escolas onde eu estudei, e aí eu falava que queria ser músico, juiz e jogador de futebol. Aí meu pai falou o seguinte, olha, isso é incongruente. E essa incongruência, realmente, eu entendi que futebol não daria mais para mim, por causa de algumas lesões mesmo novo. Mas essa questão da incongruência permaneceu por muitos anos, porque eu via, tanto do meu pai como de outras pessoas, da impossibilidade de unificar esses dois mundos, da forma como eu lidava, né? De shows, produções musicais, sempre em estúdio, e sempre também audiências, prazos processuais, clientes, enfim, é um universo, de fato, que trazia uma dupla vida e que sobrava... você não queria largar um? Não conseguiria. Eu não conseguiria. Muitas das perguntas o que é que você mais ama, música ou advocacia? Eu digo que eu não conseguiria viver sem uma delas. E por conta disso... Por conta da importância dos seus pais? Não. Por um critério muito mais importante nas nossas vidas. É de essência. De você se ver ou não se ver não fazendo aquilo. A música, para mim, é uma das coisas mais importantes. Na verdade, a música, ela é importante para tudo. Se a gente vai ver uma cena muito empolgante ou muito triste, sem o fundo musical, ela é só uma cena. Não emociona. Não emociona, exatamente. E a advocacia, para mim, da mesma forma, ela soa como música. E esse cenário, eu viver sem a advocacia, sem o direito, e a advocacia, particularmente, eu não me vejo em outra função no direito que não advogado. Então, desistiu de ser juiz? Desde o início. Bastou antes de entrar na faculdade, eu já sabia que eu não seria juiz, porque o que me envolvia mais estava atrelado a esse contexto da advocacia. E aí me mantive firme nessa questão, saí da universidade, que inclusive foi a Universidade Católica aqui de Pernambuco. Toquei nas bandas de lá, tem duas bandas da universidade, que é a MPB Unicap e a Wave, que elas fazem um trabalho magnífico, seja nessa filantropia em hospitais, em asilos, seja prestigiando compositores, artistas como um todo, nacionalmente e principalmente na região. E aí tive a oportunidade de conhecer diversos músicos, diversas pessoas de referência através desse cenário. Então, entenda, lá atrás eu era músico profissional, fui para a faculdade, então estudava direito, era músico das bandas de lá e tocava na noite. Saio da faculdade como advogado, como é que eu consigo deixar esse enredo? Só que essa conjunção da música com a advocacia, na forma como eu militava em ambas as profissões, trouxe também alguns desafios. E desafios, assim, muito importantes para o amadurecimento, que me fez hoje conseguir unificar ambas as profissões.
Hoje, se tivesse sua mãe e seu pai diante de você, o que é que eles falariam vendo você hoje, advogado e músico? Hoje, Agora. hoje, O que é que vocês acham que eles pensam e tipo, poxa, meu filho chegou lá e não largou o osso, ele não largou. hoje eles falariam assim, me arrependi de ter dito que não daria certo. Porque, de fato, as pessoas que estão ao nosso redor querem o nosso bem. Familiares, da forma como enxergam que seria o melhor para nós, de Mas fato. você consegue perceber a vida que existe por trás da música e por trás do direito para você vinculado aos seus pais? Você consegue perceber isso? Veja. Desde lá atrás? Não. Lá atrás, quando a gente fala lá atrás, para mim não havia referência, mas não houve vinculação. Pelo contrário, meu pai, ao longo da minha jornada já na faculdade, meu pai e foi muito importante, mas ele foi muito incisivo em falar: eu não permito que você saia da faculdade, deixe a faculdade para viver só na música. Porque eu estava inebriado pelo aquele universo que me trazia o prazer da música, até porque ainda não estava concretizado esse âmbito jurídico como porque carreira. Você pensou em parar para fazer? Não é que eu pensei em parar, é porque a música se tornou muito intensa e aí o tempo ficava escasso. Não dava. Em determinado momento eu achei que deveria escolher entre um e outro. E, de fato, acabei escolhendo. Escolhi o direito, provisoriamente, porque a música eu poderia recuperar e talvez o inverso não. Eu tive a experiência disso através de outros amigos que fizeram a escolha errada. A escolha invertida. Porque aí eu não falo necessariamente de acerto ou de erro. Tentaram voltar e não conseguiram. Porque é isso. Para eles foi errada porque eles fizeram algo no calor da emoção. Para outros, talvez, enveredar pela música seria onde eles se reconhecessem. E para mim, o reconhecimento da minha essência não consegue dissociar o direito da música. Hoje você se sente uma pessoa realizada? Completamente. Falo de realizado não como o ponto final, mas como o início certo. É como se o caminho é vasto para se trilhar. É uma escadinha todos os dias. Perfeito, mas você sabe que é o caminho certo, por mais que haja muito percurso a ser desbravado. Então você está aqui desconstruindo a lógica, né, de muitas pessoas dizerem você tem que escolher entre uma pessoa e outra. Você foi contra todo mundo e conseguiu ter esse resultado hoje. Tem um monte de gente hoje que está lá batendo cabeça com 2, 3, 4 negócios. O que é que eu gosto mais dos 4? Qual o melhor? Qual que eu devo me agarrar e qual que eu devo largar? Que é que você, depois dessa experiência que você passou, pode falar para os empreendedores que estão nos assistindo agora, que já se viram diante de uma situação de um estar até mais quente que o outro, ter que escolher, ter que fazer decisões difíceis e não saber por onde começar. Keila, essa resposta eu não te daria objetivamente. Vou ter que só contextualizar algumas coisas. Alguns desafios que aí eu entendo como erros que foram importantes nessa caminhada foi querer fazer tudo o que acha que se pode. Então, além da música, além da advocacia, eu sou adestrador de cachorro, aí tive canil e tenho canil. Tive restaurante, tive pizzaria, enfim. E você acaba tendo 50 negócios com visões das mais diversas, só que tem um problema. Certo dia, numa entrevista que passava numa rádio, enquanto eu estava indo para uma audiência, falou-se no funcionário pato, que é aquele que anda, nada e voa, mas não anda direito, não nada direito, não voa direito. Aquilo me trouxe uma reflexão muito profunda sobre o que eu estava fazendo. E, de fato, muita coisa eu consegui agregar hoje em uma. Mas, antes disso, você precisa se identificar, se reconhecer. Então, eu me reconhecia no direito como advogado. Eu me reconhecia como músico, como produtor, como cantor, como compositor. E me reconhecia como empreendedor. O que eu fiz foi alinhar essa tríade para que hoje eu pudesse trilhar um caminho que tudo viesse equilibradamente.
a gente teria, então, que entender que há, de fato, como houve comigo e como há com diversos amigos em comum nas áreas que eu atuo, essa dificuldade em escolher. E realmente, às vezes, arrefece um, não é aqui, Deus está dizendo que não é por aqui. Aí o outro esquenta, mas aí o outro não é aquele que ele queria realmente estar. Mas eu acho que o início de tudo, que é essa jornada que eu estava falando aqui, do caminho, do percurso a ser trilhado, parte do pressuposto indissociável de você saber quem você é e o que de fato você quer. Porque adversidades a gente vai encontrar em todas as profissões, em todos os ambientes, em tudo. Só que você passar pelas dificuldades em algo que você gosta e em algo que você não gosta, faz toda a diferença. Totalmente. E- Pode falar. Então, a escolha parte de uma reflexão, de uma análise interna do que é que te dá prazer, de onde é que você se vê, de onde é que você se reconhece fazendo, do que é que impacta o mundo e te impacta por você estar fazendo aquilo. E foi nesse contexto que eu me vi nesse âmbito da carreira e pude unificar as coisas depois de vários processos desafiadores, de erros, de bater na trave, por tentar de formas muito mais imaturas e imediatistas, que acabaram fazendo com que eu tivesse alguns percalços. A gente consegue já ter a pergunta agora? Podemos? Temos colunistas fora do Brasil e elas têm perguntas para fazer para você. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Marcele. Oi, gente. Oi, Keila. Oi, Brasil. Oi, mundo. Olá, nosso entrevistado. Tudo bem? Feliz demais em participar mais uma vez dessa conexão Brasil-Itália, aqui de Milão. Contente em seguir essas histórias maravilhosas de superação, de conquistas, de lutas. E mais uma vez estou aqui para participar com a minha pergunta, né? Hoje em dia é muito importante estar atualizado, independente do nicho de mercado que seguimos. A atualização da tecnologia, dos produtos, as inovações, elas estão ali, sempre presentes em nosso meio. E é justamente isso que eu gostaria de saber. Como você faz para ficar atualizado e inovar no seu setor de trabalho? Arrivederci. Uma boa pergunta. Inclusive, a pergunta que justifica, ou que explica tudo como eu precisei fazer para unificar essa vida. Minha advocacia era uma advocacia criminal e, assim, muito intensa. E na música, fazendo todas essas questões. Só que eu via que havia dores no ramo musical que eram insanáveis. As pessoas não conseguiam, como hoje também têm dificuldades, de entender as questões de direitos autorais. Diversos compositores com esse problema, músicos que gravavam. Já entendi tudo. Entendeu? E aí, o que é que eu fiz? Eu trouxe como O direito para a música. O direito autoral. E aí, nesse contexto, eu posso e pude conhecer pessoas maravilhosas, que eu faço questão de comentar aqui uma dessas pessoas, que é o Bruno Perdigão, que meu sonho era conhecê-lo, porque uma música minha foi gravada por César Menotti Fabiano, nos DVDs, onde ele era produtor musical. E ele era badaladíssimo, só que eu não tive condições de ter acesso. Posteriormente, advogando para uma empresa de finanças em São Paulo, acabei conhecendo e a gente trocou as figurinhas, hoje estamos juntos. E o Bruno traz essa inovação do que foi comentado na nossa telespectadora. E foi perguntado, porque ele traz, através da iCello, que é a empresa dele, de músicas protegidas, que é outra, esse enredo que eu tenho o prazer de falar que faço parte como jurídico e como parceiro musical, para apoiar essas pessoas do ramo
que não tem nem por onde começar. Às vezes não sabem por onde começar, porque as leis elas não conseguem se adequar ao dinamismo da tecnologia. E como é que eu consigo garantir meus direitos mesmo diante desse cenário louco, onde a tecnologia muda de um dia para o outro e a adequação formal, contratual, não consegue assimilar essa mudança? Gostei da sacada. Temos mais uma pergunta, agora é a Morjana. Oi, Keila! Oi, pessoal do Brasil, tudo bem? Olha só, tem uma pergunta assim. E a pergunta é: ninguém é perfeito, né? As pessoas que entram nas nossas vidas, infelizmente, cometem erros, até nós mesmos, né? E eu gostaria de saber de você se existe algo que seja imperdoável. Ui, Eu acho que é a deslealdade. deslealdade. Porque é um rompimento da confiança que é estabelecida de alguma forma. A advocacia me trouxe muito fortalecimento nesses princípios, porque entre você e seu cliente, você fica envolvido num contexto de sigilo e de proteção, porque você está na defesa daqueles interesses, seja em qualquer área. E essa lealdade, ela acaba sendo consolidada nessas relações. Então, para mim, são valores e princípios que já existiam, mas que foi importante a vida profissional para consolidar de forma plena em tudo. Tenho uma pergunta para fazer sobre esse tema, mas deixa eu pensar melhor para não perguntar besteira. Vamos agora à pergunta com a Vanessa. Fala, Keila! Fala, Brasil! Tô aqui ligadinha aqui na Espanha, ligadinha na entrevista. E claro, não ia deixar de fazer minha perguntinha. Eu queria saber, se você fosse o presidente da República hoje, o que você mudaria? A gente tem É a muita chance coisa agora. Não, muitíssima coisa para mudar. Presidente. A gente tem muita coisa para mudar porque hoje nossa estrutura jurídica, que é a base de todo todo o Estado como ente, ela é uma coxa de retalhos. Então, para que haja a salvaguarda de alguns direitos, ao invés de reformular a base, cada um faz uma inserção de algo que, no final, hoje a gente tem, seja no direito criminal, seja no direito tributário, seja no direito autoral, lacunas que são impossíveis de sanar. E aí, isso traz para a gente, por isso que eu estou falando do âmbito jurídico, que aí acaba envolvendo todos os demais, porque a normatização é o que faz com que nos permite proceder com as atividades profissionais, as relações interpessoais, enfim. E essa coxa de retalhos faz com que muita gente, inclusive do ramo, não consiga entender onde quer se alcançar. E para a sociedade como um todo, há sempre esse sentimento de que a lei e de que as entidades elas não conseguem alcançar as necessidades. É um sentimento de impunidade, é um sentimento... Porque, de fato, há uma discrepância, não há uma unificação equilibrada ou coerente entre a legislação. Então, se eu fosse realmente presidente hoje, por causa da expertise jurídica, eu analisaria tudo sob esse enfoque inicialmente, que é onde nos permite fazer qualquer outro tipo de... Você trocaria tudo? Ou mexeria em pouquíssimas coisas? Aí eu já vou saber a sua resposta. Em quase tudo. Ah, tá. Porque tem coisas que nem tudo é só ruim, mas em quase tudo, porque quando se mexe em um, às vezes Ajusta outra. tem que ajustar outro. Você falou sobre deslealdade. Advogado. Criminal. Deslealdade. Como que você conseguiu passar pelo criminal sem mexer na parte das brechinhas da lealdade? Mas veja, a gente está... Eu conceitualmente falei da deslealdade
E aí, obviamente, que a deslealdade ela envolve diversos outros aspectos, como desonestidade e tal, de forma um pouco menos conceitual. Mas a lealdade, a deslealdade, eu trouxe no aspecto interpessoal. O direito criminal Tá. porque a questão da lealdade é o seguinte, aquela pessoa que te confia algo, ela só te confiou porque ela abriu uma vulnerabilidade. Sim. Então, você ser o algoz, você ser a pessoa que vai romper aquela confiança, é realmente Quebra. algo bem profundo e negativo. Então, a deslealdade, eu acho que... Mas o direito dentro criminal do ato. não é algo tão ruim, porque a gente olha somente o que é veiculado, na maioria das vezes, nos centros de informação, seja nas mídias, nas rádios e tudo mais. Mas eu costumava dizer que o direito criminal é o direito mais bonito que existe. Porque ele não é um direito punitivo. Ele é um direito que impede que o Estado exerça a sua autoridade como era exercida, por exemplo, nos idos da Idade Média, onde alguém era taxado de criminoso por qualquer que seja, por qualquer que fosse a ação, ainda que injustamente, e aquela pessoa era, seja na Inquisição ou em outros momentos, ela era sumariamente condenada, ela não tinha o direito de defesa. Então, assim, quando a gente analisa o direito criminal, muitas vezes a gente vê da forma restritiva, das coisas que realmente vêm à tona Você já de forma deixou muito emblemática. de aceitar um caso porque Diversos. passava do... Diversos. Inclusive, aceitei casos que eu não aceitaria, porque na questão da lealdade, a minha pergunta foi, para mim você não pode mentir. E a pessoa Falou a verdade. falou a verdade e começou a chorar. E disse que não praticou. E ali, aquela injustiça, eu não poderia deixar que se mantivesse. A gente pode passar o dia inteiro conversando, né, gente? Ai, gente, conversa boa. Eu quero aqui agradecer a sua Obrigado, participação. Espero que cada palavrinha que saiu da sua boca seja como vida, né, na vida de outras pessoas que estamos assistindo dentro e fora do Brasil. Obrigada por Assim estar seja. aqui comigo. Obrigada por agradeço. sentar nessa cadeira. Bem-vindo de novo. Muito obrigado, que eu que agradeço. E espero que pela seja a primeira oportunidade. de muitas entrevistas. Estou à sua disposição. Sempre que quiser, estarei por aqui. E aproveita para ativar o sininho. Aproveita para ativar o sininho. Compartilha esse material com todas as pessoas que você ama, que eu tenho certeza que algo vai ser plantado lá e algo na vida dessa pessoa pode mudar por conta de um compartilhamento. Tchau, tchau.